Eu finalmente desisti de procrastinar. Não aguento mais procrastinar, gente. Toda vez que eu procrastino, eu fico assim. Eu sabia que fazia mal, mas assim. É diferente quando a gente realmente decide não procrastinar e fazer as coisas darem certo. A gente vê o quão procrastinar atrapalha a nossa vida. E é isso. Agora eu desisti de procrastinar e eu não quero mais. E, enfim, chegou o grande dia de nós avaliarmos a jornada de 60 dias que eu fiz aqui, acompanhado de vocês. E para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, prazer, eu sou a Clá. Sou estudante de design de moda, cantora, empreendedora e eu fiz uma jornada de 60 dias. Hoje é o último dia dessa jornada, dia 23 de dezembro. Provavelmente eu não vou postar esse vídeo hoje ainda, porque eu tenho muita coisa pra fazer. O que acontece? Resolvi fazer essa jornada de 60 dias para melhorar a minha vida, porque eu sentia que tinha coisas estavam que estavam ali, mas estava faltando um encaixe, né? Sabe quando a gente é criança e tem aqueles caminhãozinhos que tem as pecinhas, você tem que encaixar naquelas respectivas nos respectivos formatos. Tinham muitas coisas, mas que não estavam se encaixando nos respectivos formatos que deveriam, sabe? Eu tava sentindo assim, eu tava sentindo que a minha vida tava assim, eu tava sentindo que tudo à minha volta tava assim, e eu não tava gostando disso, tava assim, extremamente chateada comigo mesma. Começando, eu anotei aqui tudo o que eu falei que ia mudar, e enfim, vamos ver se realmente funcionou. Mas superar os impedidores da procrastinação e manter bons hábitos. Porque isso eram coisas que me impediam o tempo inteiro. Eu ficava tipo, eu quero parar de procrastinar, mas eu não parava de procrastinar. Eu quero ter bons hábitos, mas eu continuava com os meus hábitos ruins. E o problema aqui não é necessariamente continuar com os hábitos ruins, o problema é que eu continuava só com os hábitos ruins. E a procrastinação entra nisso, sabe? O controle da narrativa que eu anotei aqui, porque eu falei disso no vídeo e o que que acontece? Eu decidi ter esse controle da narrativa, né? Por muito tempo eu deixei a narrativa seguir, sabe? Só seguir o fluxo e tudo mais. Só que a partir do momento que você controla a sua narrativa, você consegue, de fato, dimensionar o que está acontecendo à sua volta. Quando você só fala, deixa fluir e tudo mais, você não consegue tangibilizar? Seria a palavra correta? Não sei. Não tô falando que você tem que ter controle de toda a situação, mas é necessário que você tenha controle pelo menos por coisas mais simples na sua vida. Porque se você não tiver controle em coisas simples da sua vida, imagine em coisas piores, né? É o que eu penso, então eu comecei a controlar a narrativa e não deixar a narrativa me controlar. É basicamente isso. Planejar e agir também é algo que eu comecei a fazer, até mesmo esse canal no YouTube, porque eu não agia, né? Eu não tomava uma ação, não tomava uma decisão e aí ficava naquele lenga-lenga. Não faz, sabe aquele negócio de não fede nem cheira? Então, pois é. Eu planejava e fazia nada. O que adianta você planejar se você não faz nada? Nada. Comecei a realmente agir, colocar em prática tudo aquilo que eu queria colocar em prática. E o canal no YouTube foi uma dessas coisas. E aí, a lista de áreas da minha vida que eu falei que eu ia trabalhar, que era saúde física, mental, saber falar não, espiritualidade, comunicação e disciplina. A saúde física, eu falei que eu tava que eu não queria mais essa questão de academia, porque não tava dando certo pra mim. Não funcionou pra mim, é algo que eu quero realmente voltar a fazer, a frequentar a academia, a fazer, né, esses exercícios e tal, de pegar peso. Eu gosto. Porém, eu quero fazer isso quando eu não sentir que é algo que vai sobrecarregar a minha rotina, sabe? Eu quero que seja algo que eu vá para ser um momento bom ali pra mim, não pra ser um momento de obrigação. E eu falei que o que estava me fazendo muito bem era correr, né, uma vez na semana, e realmente tem me feito muito bem. Teve umas 2 semanas que eu acabei não conseguindo correr, porque eu tava fazendo um trabalho da faculdade em que eu fui em 128 bares de Belo Horizonte para homenagear os 128 anos de Belo Horizonte. E
com isso, eu não consegui, né, de fato, correr, porque foi um tempo muito corrido ali. Entretanto, contudo, todavia, nesses 128 bares que nós fomos, eu caminhei muito. Eu ter caminhado mais de 80 quilômetros sem brincadeira. Então, assim, eu considero que contou ali, sabe? Sobre a minha saúde mental. Como eu disse pra vocês, eu não tô fazendo terapia. É algo que eu quero voltar a fazer. Óbvio, acho que é extremamente necessário, todo mundo tem que fazer terapia. E apesar de eu não ter voltado, eu sinto que a forma como, né, essa jornada de 60 dias para melhorar a minha vida, né, de fato teve um impacto muito positivo em mim. Eu tenho conseguido resolver os meus problemas com muito mais facilidade. Ou às vezes não necessariamente resolver um problema, mas a forma como eu lidou com esse problema. Por mais que, não foi resolvido, mas eu entendo que eu não preciso me culpar tanto por causa disso, etc., que algumas coisas acontecem e tudo mais. Então, eu sinto que, por mais que eu não esteja fazendo terapia, eu tô conseguindo lidar com as minhas coisas, com muita facilidade depois dessa jornada. Tô muito mais leve, muito mais tranquila. Eu ainda tenho alguns picos de ansiedade, eu não vou mentir pra vocês, mas assim. É sem comparação. Eu tinha crise de ansiedade com muita frequência. E hoje em dia, assim, sei lá, eu acho que depois que eu comecei essa jornada, teve duas vezes. Realmente, tô muito leve, tô muito alegre, tô muito contente com tudo isso. Saber falar não, eu aprendi a falar não. Ainda, assim, eu acho que eu posso aprender mais. Mas aprendi a falar não, principalmente para as pessoas, né, que eu gosto, que eu acho que eu falei no outro vídeo, que era o ponto mais difícil, né, de falar não é falar não para quem você gosta. Poxa vida, é muito difícil falar não pra um amigo. Eu também tinha que aprender a ser menos inimiga do fim, porque eu amo, né, quando eu tô no lugar, tipo, não é que eu não quero ir embora. Às vezes eu quero ir embora, só que eu fico com aquele estado de FOMO, né? Que é aquele medo de perder algum acontecimento, e aí eu não ia embora. Isso me fazia um mal danado. Então hoje eu também sei a hora de ir embora. E, nossa, isso também tem um impacto muito positivo na saúde mental, porque eu fico muito mais tranquila, tipo, poxa, se eu perder tal coisa, algum acontecimento, tá tudo bem, sabe? A vida não vai parar, a vida não vai acabar por causa disso. O outro ponto é que provavelmente quem tá acompanhando essa jornada já deve saber, né, da espiritualidade, que eu tô indo muito bem. Apesar de que eu acho que nas últimas 3 semanas eu não consegui ir à igreja por diferentes motivos. Foram coisas pontuais, mas que esse domingo agora eu já irei voltar à frequência, né? Mas tô fazendo meu devocional. Teve uns dias aí que eu não tinha percebido que eu não tinha feito, mas eu realmente não tinha feito. E aí eu fui fazendo. Fiz 2 devocionais num dia só, sabe? Pra compensar. Enfim, mas tenho feito. Eu tô muito mais próxima de Deus, eu tô muito mais tranquila. Não tenho o que dizer muito sobre isso, apenas dizer que eu tô muito alegre. Apesar de renúncias, apesar que foi o tema do último vídeo aqui no canal. Apesar de renúncias e tudo mais, sabe, nada importa, porque nada é tão grandioso quanto eu estar na presença de Deus. Entende? Então, comunicação e disciplina é o último tópico. E eu sinto que a minha comunicação tem melhorado em termos de. Tipo, se você pegar o meu primeiro vídeo aqui e comparar com esse, eu acredito que eu esteja falando com muito mais fluidez, sabe? Então eu acredito que a minha comunicação melhorou. Tem muita coisa pra melhorar, inclusive no meu amigo oculto eu ganhei o livro de como conversar com qualquer pessoa e eu quero muito começar a ler ele logo. E aí, sobre a disciplina, né? Eu acho que um grande exemplo de disciplina é aqui o canal mesmo, porque eu me propus fazer um vídeo por semana e eu realmente tenho gravado pelo menos um vídeo por semana, por exemplo. Ontem saiu um vídeo, ele era pra ter saído sexta ou sábado. Só que eu não consegui fazer ele pra sexta ou sábado, mas eu gravei ele na semana correta. E aí trouxe ele essa semana. Então essa semana terão 2 vídeos. Porém, não tô abandonando
o que eu propus a ser feito, sabe? É esse o ponto que eu quero chegar aqui. Tô fazendo, mesmo que demore um pouquinho, vai sair o vídeo, sabe? Então eu acredito que a minha disciplina melhorou, até mesmo sobre questão de casa, né? Não que, nossa, excelente, minha casa está extremamente arrumada, não é isso. Porque é realmente muito difícil pra mim, com toda a minha rotina, dar conta do meu apartamento inteiro, que é bem grande. Eu consegui arrumar os quartos, consegui arrumar a sala, isso já, né, me dá um sentimento de paz em relação à saúde mental. Então, foi uma questão de disciplina que eu também achei positivo. E aí, gente, eu falei, vamos pontuar o que deu certo e o que deu errado. Tudo deu certo pra mim, na minha cabeça, na minha percepção, assim, tudo deu certo. Há coisas que eu acho que podem melhorar, mas isso é questão de tempo. Não tem como eu virar e falar assim, eu quero que melhore agora. Porque não vai melhorar agora. Entende? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô super contente com tudo isso. Inclusive, o vídeo tá dando 17 minutos. É o primeiro vídeo. Eu gravei tudo na câmera frontal. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu só gravo na câmera traseira, gente. Enfim, vai ser na câmera frontal dessa vez, porque eu não vou gravar esse vídeo de novo. O vídeo tá muito bom. É isso. Eu acho que temos muito mais prós do que contras, e eu acho que tudo que ainda precisa melhorar vai melhorar consequentemente com o tempo. Não adianta eu querer, tipo, rush. Não sei como fala isso, como fala isso. Tipo, acelerar. Não adianta eu querer acelerar as coisas, sendo que tem coisas que exigem tempo mesmo, existe uma maturação e tudo mais. E tá tudo certo, tô super de boa com isso. E tô muito feliz, mais uma vez, né, falar, porque eu acho que não importa quantas vezes eu falar que eu tô muito feliz, alegre e contente, não vai ser o suficiente pra demonstrar o quão feliz, alegre e contente eu tô. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você acompanhou essa jornada, deixe seu comentário aqui. E não é porque a jornada acabou que o canal acabou, ok? Eu vou continuar fazendo vídeos aqui, porque é uma coisa que tá me deixando muito contente comigo mesma, essa forma como eu tô tendo essa disciplina aqui com vocês. E também é algo que eu sempre gostei de fazer, gravar vídeo e tudo mais. Então, essa foi a atualização. Por favor, aguardem por fevereiro, vai ser muito legal. Eu tenho uns planos muito bacanas pra cá, então aguardem por fevereiro. E é isso, me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo, se vocês estão fazendo uma jornada também, se vocês, se de alguma forma eu pude inspirar vocês. É isso, gente, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!